Se você tem a Bíblia, então vamos fazer a leitura. Hoje a leitura será feita numa passagem muito importante, que é a sequência da campanha. Vamos ler em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso 20, onde será feita essa leitura. Então vamos ler Gálatas 2, 20. Quem encontrou diz amém. Vamos então ler, nessa tradução da palavra de Deus que usamos. Já não vivo mais eu, em outras Bíblias, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, ainda como ser humano adâmico, ou em outras Bíblias na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não naquilo, ou seja, na lei, mas na graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou não tem valor nenhum, ou morreu debalde. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nessa semana tem sido ministrado uma base bíblica que é Efésios 3:20. Então é onde está sendo pregada a semana inteira, completa hoje à noite. Aqui está escrito em Gálatas 3:20, que Deus fará tudo, qualquer coisa, muito mais além daquilo que nós podemos pedir, determinar ou pensar. Então está bem claro lá. Mas está uma condição, mas segundo, quer dizer, condicional, ao poder que em nós opera. Então é o que diz a palavra de Deus. Então Deus fará tudo, todas as bênçãos, mas segundo o poder que em nós opera. Então muitas vezes as pessoas perguntam: por que está demorando a bênção para o casamento, para a família, para a saúde, para o avivamento, para o ministério e para aquele pedido que foi feito? Então veja bem, Deus fará tudo, porque tudo está depositado nas regiões celestes. Você pode ler também em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Mas elas estão nas regiões celestes em Cristo. Então veja que quando a pessoa pergunta: por que demora a bênção? Por que não veio ainda? Por que a vitória ainda não se consumou? Então veja bem que o grande princípio é que o que determina as bênçãos vir até nós, as bênçãos aumentar, é segundo o poder que tem em nós, ou seja, é o nosso homem interior, onde habita o Espírito de Deus, aumentar, crescer, desenvolver. Então veja bem uma criança não pode tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Uma criança não pode votar, mesmo que a lei já determine 16 anos, mas uma criança não pode ter, umas regalias que o maior pode ter, porque não está no tempo. Então a vida espiritual é dessa maneira, tem bênçãos que não virão mesmo, se a pessoa tiver com o homem interior ainda infantil, porque Deus fará segundo o poder que está em nós, o homem interior desenvolver. Então quando a pessoa fala: demônio está atrapalhando, a igreja que não ora, é porque o pastor não presta, é porque não estou alcançando a bênção. Mas Deus fará segundo o poder que em nós opera. Então veja bem, não está falando de outra coisa. Então a igreja em Éfeso, ela entrou numa certa decadência, como está em Efésios 3,14, que eles começaram a desviar, se abater, retroagir. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala: Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo vai lá corroborar no homem interior dos Efésios. O homem interior é o nosso espírito. O que é o espírito? É o que nos liga a Deus. Quando o ser humano pecou, o espírito morreu, ficou almático, o ser humano ficou mental, corpo e alma, mente, e não voltou-se mais a Deus.
Mas na hora que aceita Jesus e batiza, o que Jesus falou para Nicodemos? Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então esse novo nascimento é isto, é receber um novo homem interior. Só que o Espírito que Deus dá é como uma semente, tem que germinar, crescer, aumentar, para que mais o poder de Deus habite. Então, segundo o poder que está em nós, que Deus fará muito mais ainda. Então, quando a pessoa converte, se ele não reagir com a palavra de Deus, ou não deixar o Espírito de Deus corroborar, vai ser um cristão que crê, mas vai ser chamado menino na fé. Ou seja, menino quer dizer criança, ou muitas vezes infantil, ou até recém-nascido. Por isso que a Bíblia fala muito de leite racional da fé. Ou seja, a pessoa vai ficar só querendo que ore para a cura, para o milagre, para solucionar um problema, e a pessoa fica sempre naquela situação de bênçãos para a terra, e se demorar muito tempo dá raquitismo, porque já foi provado através de experiências em animais, que se der só o leitinho para animais, ou seja, mamíferos que mamam, até certo ponto desenvolve, mas depois que não vier o alimento sólido, dá raquitismo. Raquitismo quer dizer é a doença do rato, que vai secando, vai virando só pele. Aí não desenvolve o cérebro, os músculos, e o sistema cardíaco, que é muscular, depende de outros alimentos, e acaba dando morte súbita. Então assim é o cristão, até certo ponto a pessoa pode servir a Deus. Se ele não desenvolver, ele vai dar raquitismo. Qual é o sintoma do raquitismo? Então é a rebelião, divisão, obras da carne, sensualidade, ira, competição, opressão, e a pessoa fica descontente, ele está sempre inquieto, obras da carne. Então a palavra declara que nós devemos então combater o homem adâmico, para o homem interior desenvolver, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou a raça adâmica diminui para aumentar o poder de Deus em nós, ou vai dar raquitismo. Então por isso que Paulo escreve em Gálatas, foi pregado muito na semana, a nossa carne luta contra o Espírito Santo contra a carne, um se opõe ao outro. Mas se nós deixamos o Espírito de Deus nos transformar, o homem interior desenvolver, a raça adâmica vai diminuindo. Então o grande problema nosso não é as bênçãos, nem demônios, nem o mundo. Temos os inimigos, o mundo, o sistema mundano, Satanás com seus demônios, principal, potestade, horte maligna, mas Satanás só tem legalidade na raça adâmica caída. Então se enfraquecer o homem adâmico, o homem interior vai desenvolver. O pior inimigo é nós mesmos, é chamado carne, homem adâmico. Então o que atrapalha as bênçãos é nós mesmos. Então não queira falar, o esposo que é culpado, o presidente que é culpado, o irmão na igreja que é culpado, é o patrão que é culpado. Se cada um assumir que o pior problema é a pessoa individual, tudo Deus fará, porque está escrito que o Senhor fará tudo segundo o poder que tem em nós. Então veja que é individual. Então pode ocorrer coisas externas contra nós, mas a Bíblia diz que Deus fará tudo segundo o poder que tem em nós. Então o grande desafio é atacar o homem adâmico. Só que se não fizer isto, vai ser um cristão que vai ficar o resto da vida menino na fé. Então é onde a maioria das igrejas gostam de manter as pessoas menino na fé. Por quê? Porque aí as pessoas vão pensar, não, só o bispo é poderoso, só o apóstolo, só o pregador, e ele ora, e Deus opera, e ele faz maravilha, e vamos lá, e a pessoa então fica a depender, igual criança, depender do peito da mãe, ou da mamadeira, fica sempre ali querendo leitinho, e com o tempo vai definhar. Então a igreja tem que ir adiante, semelhança de Cristo, é a visão da igreja gloriosa, todos serem transformados. Mas a transformação, ela depende mesmo de nós desencadearmos o ataque à raça adâmica. O mandruvá, quando vira borboleta, é porque já está na genética do mandruvá, que ele vai em certa etapa desencadear a metamorfose. Mas o ser humano,
não está na genética que vamos ser semelhantes de Cristo, mas a palavra declara que ao aceitar Jesus e ter o novo homem interior, e se nós então aplicarmos a palavra, é que vai desencadear a morte adâmica. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, combater o homem adâmico. Então foi pregado muito nessa semana, o apóstolo Paulo declarando, vivo cada dia a minha morte. Então o apóstolo Paulo, praticamente ele orava todo dia para morrer, viver cada dia a morte. Então todo dia temos que falar: Senhor, não aceito o homem adâmico me dominar, já fui crucificado com Cristo. E a palavra então declara, quanto mais você ora no Espírito, mais o homem interior desenvolve. Mas se não combater o homem adâmico, vai passando o tempo, vai ficando um crente que lê a Bíblia, ou que crê, ou que entende a palavra, mas o homem adâmico ainda fica mandando. Aí começa a palavra de Deus misturado com a carne, e vai ser um cristão que vai ter obra da carne: rebelião, briga, dissensão, confusão, amor ao mundo, ao mundanismo, disputa, amor ao poder humano. Então fica um cristão carnal, mas vai dar raquitismo. Mas Deus quer um cristão espiritual. Chama espiritual porque o homem interior vai prevalecer. O homem interior que tem que prevalecer. Então como que apressa o crescimento espiritual? Como que apressa o homem interior desenvolver? Como que faz que o homem interior aumente? Então, quanto mais você enfraquece o homem adâmico, o homem interior vai desenvolvendo. O grande segredo é enfraquecer a raça adâmica. Então a raça adâmica é o nosso pior inimigo. Cada um de nós tem a raça adâmica. Ela só acaba se você ir para o céu, para a glória de Deus, salvo, aí lá não tem mais raça adâmica, ou se Jesus voltar e arrebatar a igreja. Mas enquanto isso, temos que mortificar o homem adâmico. Então já fizeram muitas tentativas de matar o homem adâmico. Por isso que tem várias formas de pregar o evangelho contraditória. Aí começa a inventar legalismo, que é estatutos doutrinários, proíbe isso, proíbe aquilo. Mas está lá em Colossenses, que quanto mais a pessoa fica sob regime de proibições humanas, por exigência humana, aí chega um momento que a pessoa fala: agora eu estou muito santo, agora não bebo mais Coca-Cola, não visto mais roupa vermelha que é da pomba gira, agora eu não faço isso, não faço aquilo. E então a Bíblia declara que vai aumentar mais a vaidade humana. Então as doutrinas, legalismo, atrapalha mais ainda. E assim é uma tentativa de pregar o evangelho. E quando não ataca com legalismo ou estatutos doutrinários, então aí os ministérios aproveitam para aproveitar das pessoas. Não, nós vamos só pregar, falar que Jesus salva, cura e abençoa, e o povo vai ficar dependente. Aí vem a exploração de pagar bênção, de pagar sacrifício, de fazer campanha atrás de campanha para ver se melhora, e fica só ouvindo a mesma mensagem: cura, Jesus salva, Jesus dá a vitória. E não que Jesus não dá a vitória, mas utiliza só o leitinho racional, e as pessoas ficam sempre ali, e vai chegar o tempo que não vai surtir mais efeito. Um jovem, um adolescente de 15 anos, ele vai chupar o peito da mãe para tomar leite, tomar mamadeira? Não vai. Ele tem que ter alimento sólido. Então com o tempo a pessoa vai se degradando, vai atrofiando, vai diminuindo. E aí as igrejas então começam a inventar os eventos ou situações para entretenimento musical, entretenimento de eventos, entretenimento para carne. Aí começa o evangelho trazer o mundanismo para a igreja, para ver se mantém as pessoas no entretenimento, nas festas, nas situações que agrada a carne. Mas não vai adiantar. Enquanto não combater o homem adâmico, o evangelho vai ficar só no leitinho. Pode ser salvo, mas não vai agradar a Deus, não haverá avivamento. Aceitou Jesus é graça, mas se não desenvolver o homem interior, não há avivamento. Então a grande revelação que Deus tem falado é que quando o povo de Deus vai alcançando maturidade,
é que ele pode desencadear um grande avivamento. Então Deus está procurando, aperfeiçoando muitos no ministério, em outros ministérios, que queiram realmente avivamento. O avivamento é feito com pessoas amadurecidas, que vão tornando adultos na fé, na mente, na identidade em Cristo. Então nós temos que entender isto, matar o homem adâmico, não deixar ele dominar e mortificar o homem adâmico. Então isso que o apóstolo Paulo apregoava na igreja apostólica dos discípulos. E então isto ocorreu, que eles viviam cada dia a orar: Senhor, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Senhor, já estou crucificado com Cristo. E orava no Espírito, que é no Espírito Santo, para mortificar o homem adâmico. E assim o homem adâmico vai diminuindo. Mas se descuidar, a raça adâmica volta de novo. A mortificação é igual a anestesia. Se parar de orar, de combater o homem adâmico volta e ressurge. Então você pode ver, se um pastor está dirigindo rede jovem, ou está dirigindo um culto, uma reunião familiar, e ele só fica ali fazendo a obra, mas não ora, não combate o homem adâmico, não luta contra si mesmo, logo ele desvia, fala: não quero mais evangelho, não quero mais cargo, não vou parar de servir a Deus. Mesmo tendo cargo, mesmo sendo crente muitos anos, o homem adâmico ressurgiu de novo. E vai ver, a pessoa não ora no Espírito, não mata o homem adâmico, não combate a si mesmo. E a obra adâmica é obra da carne, e é onde o inimigo aproveita para atacar. Se a raça adâmica manda, é legalidade para demônio. Se a raça adâmica diminui, não há como Satanás perturbar. E aí vamos desenvolver o homem interior e as bênçãos vão aumentando. Então não adianta nada legalismo, doutrinas humanas, nada de proibições ou libertinagem, que é muitas vezes eventos que vai trazendo o mundo para a igreja, que vai confundindo mais ainda. E a raça adâmica tem que ser combatida. Então o homem adâmico você combate individualmente. Não há como eu atacar o seu homem adâmico. Junto podemos atacar demônios, junto podemos evangelizar, combater o pecado mundano, mas individualmente é uma guerra entre a carne e o Espírito Santo. É você contra a raça adâmica, com a corroboração do Espírito Santo. Então tem que todo dia orar e falar: meu Deus, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então nós lemos aqui agora esta outra parte que diz o seguinte: já estou crucificado, ou seja, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, mas e vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou por mim. E não é a lei que salva, porque se a lei salvasse, Cristo morreu debalde, ou não valeu de nada. Então veja que declaração importante para matar o homem adâmico: já estou crucificado com Cristo. Então que é viver crucificado com Cristo? Então veja bem que a cruz era usado pelo Império Romano para matar os criminosos, ou penas mais graves. E a cruz tem um sentido de quê? Da pessoa ir para a cruz porque era criminoso, porque era pena máxima, e era uma pena de vergonha, que a pessoa era desnudado, a pessoa não morria na hora, era pregado com cravos, pregos nos punhos, nos pés, para morrer com fome, com sede e asfixiado, que é uma dor dolorida, e uma dormência que dá no corpo, várias horas sofrendo e padecendo. Então era a morte cruz. Por que Paulo declara: já estou crucificado com Cristo? Então o que significa isso hoje na nossa vida, para o homem adâmico morrer? Então veja bem que quando o apóstolo Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então é esse sentido que nós temos que falar: Espírito Santo, não tenho que ir lá na cruz natural prega em mim, mas o princípio espiritual de ser crucificado com Cristo. Então o que é isso? Então nessa tradução diz o seguinte, que já não sou eu que vivo. Na outra tradução,
Na cruz, então a pessoa não tem ali mais vaidade, ou não tem mais a vida, está envergonhado, fome, sede, desnudado e exposto ali à vergonha. Era o significado da cruz. Então veja bem, isso que tem que ser aplicado no homem adâmico. Senhor, esse homem adâmico não serve para nada, ele está condenado. Esse homem adâmico não tem mais serventia. Eu quero é o homem interior desenvolvendo. Então você tem que todo dia autodepreciar o homem adâmico. Autodepreciar quer dizer que ele não presta para nada. Então você olha para o espelho, você vai ver o seu fisionomia, mas não entenda a raça adâmica como o corpo, que é o organismo. A raça adâmica é a mente, é o sistema natural caído. O corpo é só uma casca. Mas você pode falar, homem adâmico, eu não recebo o que vem do homem adâmico. Esse homem adâmico me atrapalha a orar. Miserável homem que sou, não é o que o apóstolo Paulo declarava. Então nós temos que aprender a combater o homem adâmico, depreciar o homem adâmico. Então você fala, hoje eu estou feliz, eu estou alegre, porque consegui isso, consegui aquilo. Mas se for uma obra adâmica, para nada tem valor para Deus. Mas se você fez segundamente Cristo, na identidade em Cristo, pela graça do Espírito Santo, é honra para Deus. Então nós temos que combater o homem adâmico. Já estou crucificado com Cristo. Então é combater a obra da carne. Soberba, ganância, competição, ira, peleja, dissensão, glória humana, tudo que é idolatria, sensualidade, briga, falatório. Todo dia você tem que autoavaliar e falar, Senhor, hoje, mais um dia eu discuti, briguei, falei alto com o próximo, miserável que sou. Então combata isto, porque foi pregado. Se nós não julgarmos a nós mesmos, seremos condenados com o mundo. É um dos princípios da Santa Ceia, 1 Coríntios 15. Então todo dia nós temos que julgar nós mesmos, para não sermos condenados. Então a maioria das vezes gostamos de julgar as pessoas, ver o erro nas pessoas, mas o pior inimigo é nós mesmos. Então aprenda a julgar a si mesmo. Então isso vai enfraquecendo o homem adâmico. Por que julgar nós mesmos enfraquece? Porque um julgamento na lei natural é o juiz, por exemplo, num crime de homicídio contra a vida, que tem que instituir o tribunal do júri. Então o juiz não dá a sentença, ele homologa a sentença, porque quem condena é o jurado, e tem o promotor e tem o advogado de defesa, é um julgamento. Então veja bem, Satanás é o que acusa, Jesus é o advogado que nos defende. O tribunal do júri, veja bem as testemunhas angelicais que está em Hebreus, que eles ficam a observar a nossa vida na terra. E Deus vai dar a sentença, ou vai homologar a sentença. O que é essa sentença? Se o homem adâmico não for julgado, Deus condena. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, então vai ocorrer o seguinte, que a pena Deus já vai dar. Não, ele já está julgando ele mesmo. Ele já está autodepreciando. Ele já está esvaziando o homem adâmico. Então Jesus fala, Pai, eu morri por ele. Pai, ele crê que foi crucificado comigo. Ele aceitou minha salvação. Ele não quer mais viver o homem adâmico. Então aí Jesus vai nos isentando da condenação. Por isso que quem tem Jesus, Romanos 8, e não anda mais na carne, mas no Espírito, não há mais condenação. Não está escrito lá, Romanos 8, quem tem Jesus e não anda mais na carne, não há mais condenação. Então veja que, mesmo a pessoa falando que tem Jesus, se ele andar ainda na raça adâmica, pode ser condenado. Porque a pessoa pode ter Jesus, ainda brigar, prostituir, rebeliar, discutir, competir com as pessoas, procurar honra humana, e acaba a raça adâmica perturbando, que é o pior inimigo. Então tem que tomar muito cuidado. A salvação é graça, é presente de Jesus para nós, mas nós devemos entender que o homem adâmico tem que ser combatido, e o Espírito Santo veio ajudar, corroborar a combater o homem interior.
Então o homem interior é que tem que prevalecer. Paulo declarou: esmurra a mim mesmo, para não ser condenado. Esmurrar não é dar tapa no corpo. Esse esmurrar é não aceitar o desejo adâmico, mas sempre levar a palavra de Deus. Se o homem interior não desenvolver, o poder de Deus não aumenta. Aí vai atrasando as bênçãos, vai ficando só atrás das pessoas. Ora para mim, faz isso, vai aqui, vai colar. O apóstolo é poderoso, o bispo é maior ainda, o missionário, ele ora e Deus opera. Isso é leitinho. Ou seja, enquanto está convertendo, a criancinha pode tomar o leite no peito da mãe. Mas Deus percebe que quando a pessoa já não é mais criança na fé, ele pode ir em qualquer lugar que a bênção cessa, não vai adiantar mais, não vai receber mais. Por quê? Porque Deus quer o crescimento, que ele desenvolva, que ele vá adiante. Então aí entra o período de combater o homem adâmico. Então é onde os ministérios estão fracassando. Você pode notar lá em Apocalipse, 7 cartas foram enviadas às igrejas. 6 cartas declaravam: arrependa antes que seja tirado o teu lugar do castiçal. Ou seja, se não arrepender, seriam condenados. 6 igrejas em Apocalipse. A única que não foi condenada foi Filadélfia. Quer dizer, Filadélfia que guarda o amor. E por quê? Porque ela guardou a palavra do caráter de Cristo. Ela praticou o caráter, quer dizer, cresceu no espírito, e Deus guardou da tentação sobre o mundo. A igreja de Filadélfia. As demais, Deus fala: arrependa antes que seja condenado, arrependa antes que seja tirado do lugar do castiçal, arrependa que as tuas obras não são boas, volte ao primeiro amor. Todas as 6 igrejas condenadas, mas condenadas no sentido de Deus esperar ainda que voltasse ao arrependimento. Mas a única foi Filadélfia, que guardou a palavra do caráter. Então veja que é a mesma coisa hoje. Deus está olhando o seu povo na terra, e muitos não querem desenvolver o homem interior, ou não querem combater a raça adâmica, ou muitas vezes combate a raça adâmica com remédio errado, que é legalismo, doutrina humana, coisas externas, que vai trazer mais vaidade, como está em Colossenses 2,18. Agora eu estou santo, agora eu estou poderoso, agora eu não faço isso, faço aquilo. Mas não mudou a mente, só mudou o exterior, como Deus falou para o profeta Samuel: eu não vejo como o homem vê, que vê a aparência, mas eu olho para o espírito, para o centro do espírito. Não é o que Deus falou quando Samuel foi escolher, ou foi ungir o rei Davi, apresentou todos os irmãos de Davi, e ele olha Samar e fala: esse aqui vai ser o futuro rei de Israel. E Deus falou: não, tenho rejeitado. Samuel, eu não vejo como o homem vê, que olha a aparência externa, eu vejo lá no íntimo, no interior. É o que Deus falou para Samuel, o profeta Samuel. Então Deus olha para o nosso íntimo, se o homem interior está desenvolvendo. Ele não quer olhar para o exterior, que acaba, raça adâmica, e até legalismos doutrinários que nada adianta. Então a igreja tem que aprender a combater o homem adâmico, e dificilmente está encontrando nos ministérios o ataque ao homem adâmico. Estão usando legalismos, ou só leitinho, ou usando de subterfúgio, ou ainda mantendo a raça adâmica o mais tempo possível, menino na fé. Ou seja, ano após ano a pessoa não muda, ou seja, aceitou Jesus, mas ficou menino na fé, não progrediu, e a obra da carne vai dominar. E se der raquitismo, o sinal do raquitismo é rebelião, confusão, distrato, nada mais presta, nada melhora, e a ponta falha em todo lado, mas ele mesmo não combate ele mesmo. Sinal de raquitismo, porque se combatesse ele mesmo, ele mudava. Então Deus opera segundo o poder que está em nós. Efésios 3:20. Então é a pior batalha mesmo, entre a carne e o Espírito Santo. Um se opõe ao outro para que não faça o que Deus quer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, vai prevalecer. A raça adâmica é tão miserável que Deus arrependeu até de ter criado o ser humano, porque o ser humano caiu por causa do pecado e da desobediência. Deus ia aniquilar a criação humana, mas aí o que Deus faz? Ele olha para a terra e ainda vê Noé, fala: não, ainda vou dar chance. E veio o dilúvio,
que arrasou aquela geração caída e começou de novo uma geração em Noé. Mas o problema continuou ainda. E aí Deus limitou até a vida humana. O ser humano vivia muitos anos, 500, 600, 800 anos. Deus falou: não vou ficar contendendo meu espírito contra a carne. Limitarei a vida humana em 120 anos. Essa guerra já vem de muito tempo. Ao ponto então que Jesus veio não para reformular o ser humano. Jesus não veio para reformular ou reformar a raça humana. Romanos 6,6, ele veio matar o ser humano. Veja lá, Romanos 6,6. Já fomos mortos com ele, crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado não domine. Então veja que a batalha é contra a raça adâmica, contra o homem caído. Deus batalhou contra Satanás e o derrotou, tirou dele o poder da morte. Mas Jesus não veio simplesmente reformar o ser humano, ele veio matar o ser humano, gerar nova vida em um novo nascimento. Mas a raça adâmica, ela só acaba se a pessoa falecer, ou vai ser condenado ou vai para a glória de Deus. Mas se é cristão, tem que mortificar o homem adâmico. Então o homem adâmico não mortifica por legalismo, coisas externas, mas combater individualmente a si mesmo. O homem adâmico acaba na medida que acaba as obras da carne, e vai aparecendo o caráter de Cristo, os frutos do Espírito, e aí vai ter avivamento. Enquanto a igreja tiver infantilidade, não há como Deus desencadear avivamento. Por quê? Você já viu numa creche, muita criancinha, tudo ali chorando, querendo uma madeira, e o poeiro sujo, e tudo ali para alimentar, e aquela gritaria de criancinha? A criança não tem maldade, mas o ser humano caído. Então veja bem, não tem jeito de uma criança ajudar um adulto, o adulto que ajuda as crianças. Então como que Deus vai fazer avivamento na terra se a igreja está igual criança? Você pode ver, o mundo muitas vezes não converte. Mas aquele lá roubou, mas aquele lá fez confusão, mas aquele pastor lá fez aquilo, mas aquela igreja briga com a outra, mas aquele lá saiu da igreja, aquele lá brigou, aquele lá deu pontapé, mas aquele lá fica só falando da vida alheia. Então o mundo observa isto, é infantilidade. Como que Deus vai fazer avivamento com creche? Não tem jeito. Mas se as pessoas vão amadurecendo, aí tem como Deus fazer avivamento. Se tivesse avivamento já, Jesus já teria voltado e buscado a sua igreja. E alguém pode falar: mas já tem muitas igrejas, muita gente, muito cheio de gente, isso já é avivamento. Não é avivamento. Avivamento é voltar-se a Cristo, o genuíno arrependimento, tornar-se semelhante a Cristo. O que tem ocorrido é muitas vezes convocar as pessoas para ter bênção. É leitinho. O avivamento é transformação. Então nós estamos numa fase muito importante. A igreja está tornando gloriosa e Deus requer adultos na fé. Eu creio que muitos já estão sendo aperfeiçoados, tornando colunas mesmo, e saindo do domínio adâmico e o homem interior desenvolvendo. Então muitas vezes há uma demora, as pessoas cobram, perguntam, até a pessoa que já sai e fala: mas demora, essa igreja não cresce, não tem avivamento. Eu sempre pergunto: mas você está combatendo a sua raça adâmica? Você luta contra você mesmo ou está olhando para os outros e olhando para a falha dos outros ou para si mesmo? Então muitos ficam a cobrar, e quem cobra é os mais infantil, porque se combatesse a si mesmo, cresceria e tornaria igreja gloriosa. Então nessa semana está sendo ministrado isto. Agora à noite é que vamos completar com uma revelação jamais ministrada antes, do homem adâmico sendo mortificado e apressar o homem interior a desenvolver. E aí creio que há de chegar os dias para desencadear um grande avivamento, porque Deus fará segundo o poder que opera em nós. Se tiver muitos com o homem interior desenvolvido, há um desencadear muito grande do avivamento. Por isso que a igreja tem que ter um só coração, uma só fé, um só batismo, o homem interior desenvolvendo. A igreja primitiva era unida porque o espírito de cada um estava com a graça de Deus.
e houve um grande avivamento. Mas enquanto tiver muitos meninos na fé, há uma dificuldade. Veja bem, uma pessoa que toma conta de creche, vamos supor que tem 2 cuidadores numa creche, tem 100 criancinhas no berço. Como que vai fazer? Tem jeito de dar mamadeira ao mesmo tempo para todos? Tem jeito de trocar fraldas de todos? Tem jeito de dar banhozinho em todos ao mesmo tempo? Um vai chorar, vai cuidar de um, vem outro, ajuda, mas vai ficar sempre aquela dificuldade de choro de criança, dando leitinho, trocando fralda, e assim vai esgotando. Mas se todos vão crescendo, vai tendo vitória. Por isso que muitas vezes na igreja não há como socorrer todos de uma vez, porque os que se esperava crescer ainda está chorando igual criancinha, ainda está mamando biquinho, ainda está tomando mamadeira. Mas a tendência é dar raquitismo e perecer. Mas se a igreja tornar gloriosa, haverá avivamento. Então é a ordem que Deus tem dado, crescermos dia após dia. E o crescimento é individual, você que tem que combater o homem adâmico. Se você tiver como seu pior inimigo a carne, o homem adâmico, e combater o homem adâmico segundo a palavra, você desenvolve assustadoramente, o poder de Deus aumenta. Aí você vai ver a facilidade que é para a família, para o casamento, para as finanças, para a saúde do corpo, para a vida abundante. E o avivamento é com pessoas que Deus vai levantando, para a igreja tornar gloriosa. Então na igreja primitiva, apostólica, ali Deus fez um grande avivamento, porque todos passaram a ter um mesmo espírito, o mesmo coração, e Deus operou grandissimamente. Do contrário, não vai ser avivamento, vai ser ajuntamento ou creche infantil, vai ajuntar pessoas só pela necessidade, e não para transformação do ser humano, ou para combater o homem adâmico. Então nós vamos agora orar, para que mais e mais o Espírito Santo corrobore no nosso homem interior, para desenvolver, porque está chegando o tempo de um avivamento gigantesco. E à noite vai ser ministrado a palavra dessa campanha com a Santa Ceia, que é sobrenatural. O que foi ministrado agora é um ato profético e parte do que já foi pregado ao longo da semana. Então fique agora de pé e vamos então orar, clamando ao Senhor nosso Deus, e declare: Espírito Santo, me fortaleça, me renova, me ajuda. Espírito de Deus, o que está me atrapalhando é eu mesmo, porque tudo já foi depositado. Que meu homem interior desenvolva o meu espírito recriado em Cristo, e aprenda mesmo a abominar o homem adâmico. Não olhe para o irmão, para a irmã, não condene as pessoas, condene a si mesmo. E vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a mais uma etapa da palavra de Deus sobre um grande avivamento, sobre um grande crescimento, sobre um grande aperfeiçoamento. Se somos, ó Pai, cristãos, temos que saber que quem é de Jesus, quem está em Cristo, não há mais condenação para os que não andam mais na raça adâmica, mas no Espírito. Senhor, e a palavra é clara, que Deus fará tudo, muito mais além do que pede e determina, mas segundo o poder que em nós opera. Senhor, a igreja em Éfeso entrou em decadência, mas Paulo declara: ó Deus, Pai de Jesus Cristo, peço que o Espírito Santo corrobore no homem interior dos Efésios. Senhor, que o teu Espírito corrobore no homem interior de cada um que aqui tem vindo, congregado, batizado, filiado. Senhor, tu sabe que aqui já tem vários irmãos e irmãs fiéis, dedicados, que não dão-se mais à infantilidade, mas o homem interior desenvolvendo, apesar de ainda termos que conviver com infantilidade, ou até alguns que demonstraram tanta infantilidade, tanta criancice, que acaba se definhando. Ó Deus amado, tenha misericórdia, Senhor. Muitos acham que a guerra é contra a pessoa, ou contra os demônios, ou contra o mundo. A primeira guerra é contra si mesmo, o homem adâmico, que é o pior inimigo. Se o homem adâmico for mortificado, não há brecha para demônio, e não há nem como amar o sistema mundano. E quanto mais o homem adâmico diminui, mais o poder de Deus aumenta. Senhor, infelizmente ainda os ministérios não estão combatendo o homem adâmico. É o que está em Apocalipse. As 7 cartas
6 foram repreendidas. Se não arrependessem, seria tirado do lugar do castiçal. A única elogiada foi Filadélfia, porque guardou a palavra do caráter, de desenvolver o homem interior, o caráter de Cristo, e Deus a guardou da destruição e da tentação que vem sobre o mundo. Ó Deus amado, que teu Espírito nos ajude a entender a herança dos salvos, a entender a tua palavra, a entender a tua verdade. Senhor, nos ajuda a compreender o que é mortificar o homem adâmico. Tenha misericórdia. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Senhor, vivo cada dia a minha morte, como o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, 31. Senhor amado, e a palavra é bem clara, que devemos todo dia combater a nós mesmos, para nós mesmos não sermos reprovados, julgar nós mesmos, para não ser julgado com esse mundo que está condenado. Senhor, nos ajuda, Pai, a saber que o atraso das bênçãos, ou muitas bênçãos não vêm devido à infantilidade, muitas bênçãos vêm na maioridade, e o avivamento só vem na maioridade espiritual. Louvado o nome de Jesus. Senhor, muitos estão pregando a palavra, mas aí aplica o legalismo e não adiantará. E muitas vezes a pessoa fica no legalismo pensando que está garantida a salvação, ou muitas vezes vai pregar a libertinagem e acaba valorizando mais os eventos mundanos na igreja do que atacar o homem adâmico. A carne para nada presta. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja tenha visão que tudo já foi pago, e muitos estão pregando dar o sacrifício, pagar a bênção para ver se Deus opera, e é algo mais ainda infantil. Tenha misericórdia, Senhor, que haja um grande avivamento na terra, que haja um grande mover do teu Espírito, que haja um grande crescimento, ó Pai, e tu está a levantar e a provar fiéis, santos, dedicados, e tu autorizou esta obra, tu deu uma ordem, uma visão tremenda da palavra, tu deu uma declaração tremenda das Escrituras para esta obra crescer, ter a visão do homem interior desenvolvido, todo dia amadurecer, prosseguir na maturidade em Cristo. Senhor, opere nesta manhã profética. Te agradecemos por esta semana, esta campanha, que Deus fará muito mais ainda, segundo o poder que em nós opera. E abençoe a noite a grande Santa Ceia do Senhor, Pai, onde será ministrado uma grande revelação de como o homem interior vai sendo fortalecido e enfraquecer o homem adâmico. Senhor, tu tem falado, meu servo está aproximando os dias que tem aprovado o meu povo para um grande mover que vai varrer toda a terra. Temos certeza que está chegando esse dia tão memorável, Pai. Aviva a tua obra, aviva este santo ministério. Levanta mesmo, Pai, uma igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Nos ajuda a vencer, ó Pai, todas as obras da carne e a ter os frutos do Espírito Santo. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Aviva, Pai, esta obra, uma igreja realmente santa e gloriosa. Abominamos o homem adâmico, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Cristo. Nos ajuda a orar sem cessar, orar no Espírito, faz o homem interior desenvolver e a raça adâmica enfraquecer. Senhor, tenha misericórdia, Pai, que a igreja entenda que o pior inimigo é a própria pessoa, que o pior empecilho é a própria pessoa, que a pior opressão é a própria pessoa adâmica. Senhor, que venhamos, ó Pai, ter a visão da tua palavra. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, opere tão grande avivamento, tão grande vitória. Derrama a tua unção forte e poderosa, Pai. Profetizamos, esta obra é para avivamento, esta obra já está experimentando avivamento, esta obra é de pessoas que vão tornando espirituais para ajudar os outros a tornar espirituais. Esta obra não é jamais de infantilidade, mas de aperfeiçoamento, de agradar a Deus,
para desencadear um grande avivamento, pois assim diz o Senhor. Confirma mesmo, ó Pai, tão grande avivamento. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clabalarius plar, recantola joria, remicita lador, clagitoriala blage, condeclande fladodário. Bendito, bendito o nome do Deus vivo. Confirma, Pai, tão grande avivamento. Sim, que teu Espírito fortaleça o nosso homem interior. Abominamos o homem adâmico, o homem caído. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Recada blar, ricande clossidoria, riole blacidar, queririce, ririce blalar, clobiande clanteu soria blalar. Confirma, Senhor, tão grande avivamento, Pai, uma igreja adulta na fé, um povo fortalecido, e os adultos, ó Pai, ajudam as crianças na fé. Com criança dá mais rebelião, criança na fé com criança, nenhum ajuda o outro, cada um vai reclamar um para o outro, mas o adulto na fé, ele ajuda, ele dá graça, ele fortalece, ele levanta a criança, ele ajuda o crescimento. Ó Deus amado, que se levante em nosso meio adultos da fé, com a mente, com a identidade em Cristo, espirituais, de candebloria, riostiblar, clande sobalar. Confirma, Pai, tão grande avivamento, uma obra tremenda de crescimento, de multiplicação, de crescimento sobrenatural. Profetizamos, ó Pai, esta obra tua, tu tem declarado avivamento, um mover tremendo, uma obra gigantesca jamais vista antes. Temos certeza absoluta da tua ordem nesta obra, como igreja gloriosa. Santo é o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma a tua obra poderosa. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma tão grande graça, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas louvando o santo nome de Jesus.